TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Você gostou da história da Estrela Boa, Cadente? Hein? Boa, gostei dessa. Hein? Eu não sabia muito bem como anunciar aqui que Gabriel Brondi vai falar sobre Netflix. Sempre criativo. Gostou, Brondi? Eu sempre adoro suas... Eu poderia falar que era um filme de terror também, né? Podia Mas falar que Estrela Cadente foi melhor, né? Porque Netflix continua aí sendo referência quando a gente pensa no serviço de streaming. Exatamente. Mas a empresa tá sofrendo, hein, Brondi? É a maior do mercado, né? Mas a empresa tá sofrendo. Hoje... Boa tarde. Boa tarde. Tava desabando 20%, né, Vini? Da última vez que eu olhei, eu não sei quanto é que tá agora. Você tava olhando o BDR ou a ação negociada em Nova York? Negociada em Nova York. 36% de queda. 36% de queda. Eu olhei na abertura, agora tá caindo 36%. E o mercado não reagiu bem, né? A empresa reportou aí os resultados do primeiro trimestre e realmente ontem já mostrava, o mercado já mostrava uma aversão ao ativo, né? Já mostrava o ativo, já mostrava uma queda de mais de 20%. E por conta dessa queda nas assinaturas, né? A gente viu aí, a empresa inclusive ela cita, né, que teve um boom aí por conta da Covid-19. A Covid-19 trouxe vários assinantes para a empresa. A empresa ela cresceu margens com esse boom, porém houve, né, tá tendo ainda restrições lá na Rússia. Então a Rússia foram impostas sanções à Rússia, que fez com que o serviço ele fosse proibido lá. Isso também fez com que a empresa ela perdesse vários assinantes nos últimos meses. E também ela cita o cenário macroeconômico difícil, né, uma macroeconomia complicada, mas a maior razão mesmo que ela dá para essa perda de assinantes é o compartilhamento de senhas. Então, ela acusou aí os seus assinantes, né, de compartilhar muitas senhas de várias contas da Netflix, e isso faz com que a empresa ela reduza aí sua receita, né, já que existe esse compartilhamento de senhas e nem todo mundo que usa realmente paga o serviço da empresa. Então, a empresa ela disse que vai fazer aí uma reestruturação, ela vai moldar uma forma de esses assinantes que compartilham senhas paguem por estar compartilhando, né, essa senha, e também anunciou um novo plano aí de publicidade para a empresa, onde ela pretende criar planos mais baratos e fazer com que assim não tenha muitos assinantes compartilhando senha, mas sim assinando, né? Realmente assinando. De fato, assinando o serviço. De fato, assinando o serviço. Então, a ideia da empresa é fazer com que você não compartilhe mais senhas e sim assine sua própria conta da Netflix. Eu trouxe o relatório do Credit Suisse que fala sobre esses planos, né? A empresa anunciou alguns planos para recuperar aí suas receitas no longo prazo. E o Credit Suisse fez um relatório falando que essas iniciativas são positivas, são otimistas, sim. Porém, no curto prazo, Vini, as empresas, a ação ela não deve reagir, porque esses efeitos dessas novas iniciativas que a empresa deve tomar só devem ter consequências, só devem surtir realmente algum efeito no longo prazo. Em 1 ou 2 anos é o que o Credit Suisse imagina que a empresa ela se recupere realmente dessa perda de assinantes e dessa perda de receita recente. A gente está na tela aqui, Brondi, com a primeira imagem que você separou. Esse aqui, o preço-alvo, $350, é onde o relatório do Credit Suisse imagina o preço da ação nesse período de tempo que você comentou? No período de tempo até 2022. Então, até o final de 2022. Até o fim desse ano. Até o fim desse ano. Tem uma valorização aí. Isso, tem uma valorização, né? Tem uma valorização aí de em torno de 50%, $350, né? Isso que você está vendo na tela são cenários. O Blue Sky é tipo aquele cenário maravilhoso, é um cenário maravilhoso, onde a empresa ela consegue realmente se recuperar, não só no longo prazo, mas também essa recuperação comece bem no curto prazo. Então, esses cenários criados pelo Credit Suisse, eles também imaginam a macroeconomia
melhor do que eles estão imaginando nesse price target de 350, por exemplo. Então esse Blue Sky é o melhor dos mundos para a empresa. Então eles imaginam que no Blue Sky a empresa ela vá terminar ali em meados de 2022 em $448. No Grey Sky, que seria tudo dar errado, esses planos, os próximos resultados da empresa virem abaixo do consenso, $214. E o cenário base aí, que agora eles estão olhando, é $350. Foi uma queda bastante expressiva, né? Sim. Eles reduziram o preço-alvo de $450 antes para $350 agora. Então foram $100 de redução no price target da empresa, que o Credit Suisse agora vê a empresa em $350 no final do ano, Vini. Ô, Bruno, você separou aqui alguns gráficos pra gente. Eu já tô de olho aqui no gráfico semanal da Netflix. E olha só, senhoras e senhores, esse próximo gráfico que vai entrar aqui. Porque parece que o Bronde tava assim, fazendo no pente e escorregou o mouse pra baixo. Exato. Aqui no canto esquerdo, no canto direito da sua tela. Mas não tem nada a ver não, hein, ô Bronde? O negócio tá feio. O negócio tá feio. A gente vê essas barras aí vermelhas, né? No seu canto direito da tela, essas barras vermelhas significam como a Netflix ela reagiu nas últimas semanas, né? Esse é o gráfico semanal. E essa barra vermelha significa que ela fechou em queda na semana, fechou em forte queda, né? Em várias semanas aí, a gente vê desde o início de 2022, a gente vê a empresa fechando semanas em quedas expressivas. E essa última semana, que é a semana que a gente está agora, essa última barra vermelha que você vê aí no seu canto direito inferior da tela, é justamente o momento atual, né? No momento atual, a empresa ela cai forte, ela está sendo negociada a mais ou menos $224. Na semana passada, ela estava sendo negociada, inclusive, acredito que essa semana ainda, ela ainda estava sendo negociada, essa semana ainda estava sendo negociada a $350, mas já está sendo negociada a $224. Então é uma queda bastante expressiva, Vini. E fez com que o Credit Suisse ele revisasse o alvo. Antigamente o Credit Suisse via um alvo de $450 e agora vê de $350 para o papel no final do ano de 2022. Eu trouxe o gráfico para a gente analisar o comportamento, né? Como é que o mercado está reagindo ao papel nas últimas semanas e também nos últimos meses, né? Esse gráfico aí está mostrando o papel desde 2019 e eu tracei um suporte, né? Uma região onde costuma ter muitos compradores. É uma região que está localizada ali por volta dos $255. Então, nesse exato momento, está rompendo essa região. Então, isso na análise técnica indica que a tendência de queda é bastante forte no momento. Porém, Vini, o mercado está bastante estressado, né? Isso na análise técnica, pelo estudo da análise técnica, um gráfico assim significa que o mercado está em pânico, né? O ativo, os investidores que estão atuando no ativo estão em pânico. Então, sempre pane no sistema. Pane no sistema. Então, sempre é bom o investidor ter cautela para tomar decisões. Inclusive, grandes analistas indicam que, num momento como esse, é bom você não fazer nada. Ô Bronde, no próximo gráfico que tem aqui, ó, gráfico semanal da Netflix, aí Isso. tem Isso aí eu peguei, eu expandi mais o gráfico, né, para a gente ver como realmente essa linha de suporte nos $255 ela é forte. Foi somente isso que eu fiz. E eu queria destacar, né? Porque muitos falam da análise técnica, muitos dizem que é uma análise que é imaginativo, é uma coisa fora do comum, isso não existe. Mas eu vou mostrar aqui, Vini, como você pode usar essa análise para você tirar proveito, para você poder evitar grandes perdas no seu patrimônio, por exemplo. Então, aí no próximo gráfico eu destaco. Era esse gráfico que eu ia comentar. Você pegou aqui, fez uma bolinha aqui também no canto direito da tela. Isso. E tem uma outra linha que você traz aqui, uma linha branca, que ela vem aqui na diagonal. O que significa isso aqui, Bronde? Agora a linha branca ela não está representando mais um suporte. Essa linha branca agora está representando uma tendência de alta. A gente sabe que, pelo estudo da análise fundamentalista, bancos, analistas fazem o estudo dos números da empresa e analisam ali um price target, dão um price target para a empresa e indicam, olha, essa empresa está saudável economicamente, essa empresa não está saudável economicamente, não indico compra. É isso que a análise fundamentalista faz. E a análise técnica, ela indica para você momentos de entrada e de saída para um certo ativo. Essa é a maior função da análise técnica. Então, o que é o ideal? Você unir as duas, né? Você escolher uma empresa saudável economicamente e também usar a análise técnica para momentos
para você escolher o melhor momento de entrar nessa empresa ou sair dessa empresa. Não adianta de nada o analista fundamentalista escolher a melhor empresa economicamente, uma empresa mais saudável economicamente, se o mercado ele não precifica assim. E também como não adianta nada você operar num papel onde ele realmente não tem volume e não é querido pelos investidores, que aí você não vai poder fazer o uso da análise técnica bem feito. Nesse gráfico aí, Vini, eu destaco um momento, né, que pelo estudo da análise técnica, o investidor ele poderia ter saído do papel, visto que existia ali indícios de uma mudança de tendência no papel. Então, o primeiro indício que eu destaquei aí é quando essa linha amarela ela cruza a linha azul de cima para baixo, indicando que o papel está iniciando um novo movimento, ele está cortando ali, ele está iniciando um movimento, uma tendência de queda mais forte. Essa linha amarela é o quê? É a média móvel de 9 períodos. Então ela cruzou com a média móvel de quantos períodos que é a azul? De 21 períodos. Ah, então a média móvel mais curta Isso. cruza com uma média móvel um pouco mais longa. Isso, de cima para baixo, De cima pra baixo. indicando que está tendo uma reversão de tendência de alta. Se fosse de baixo para cima, seria uma Isso. reversão de tendência de baixa para alta. Isso, exatamente. Tá. E o investidor ele podia ter, pelo estudo da análise técnica, se o investidor soubesse a análise técnica, ele podia ter saído do papel em torno ali dos $600. E já ter aí enfim, já ter Colocar o dinheiro no bolso, né? colocar o dinheiro no bolso e não sofrer essa perda forte, o papel chegando a $222. Agora, se o investidor ele ainda fosse mais cauteloso, ele esperaria ali um rompimento, né, dessa tendência de alta, porque a gente vê que a tendência de alta ela ainda estava um pouco mais baixa, marcada pelos candles ali. A gente vê que a tendência de alta, marcada em branco no seu gráfico, ainda estava um pouco abaixo. Então, se ele fosse mais cauteloso, ele também esperaria aí um rompimento dessa tendência de alta, que aconteceu aí por volta dos $550, né? Se ele esperasse esse rompimento, ele ainda assim ia ter um grande ganho, né, saindo desse papel, antes do papel chegar no patamar atual, que é mais ou menos de $224. Então, a gente vê como a análise técnica ela pode ser útil, né, Vini? Aqui eu usei somente 2 indicadores, mostrei aí, somente 2 indicadores que podia ter indicado para o investidor que o papel estava numa mudança de tendência e podia ter evitado aí o investidor perder um grande patrimônio diante desses resultados negativos da empresa que a gente viu ontem. Boa, Bronde. Já são 1h44 pra gente ir pra reta final aqui. Muito legal esse gráfico. Tem 2 gráficos agora que você sempre traz, tradicionais. O primeiro deles, agora que a gente vai ver na tela, é a comparação da performance de Netflix com a Nasdaq, que é a Bolsa Tecnológica Americana. Isso, eu comparei os dois porque é onde ela tá listada, né? E a gente vê que a Netflix ela tá perdendo aí, esse é a performance, né? A performance... Rapaz, olha essa queda aqui, isso, né? É a performance dos ativos, né? Do Nasdaq, e comparado com o Netflix no ano de 2022. E a gente vê... E aí esse traço aqui em branco, que tem logo aqui na parte superior da tela, é o 0. Então quer dizer, o Nasdaq também tá negativo no ano, né? Isso, tá negativo no ano, só que a Netflix tá muito mais, né? A Netflix agora tá perdendo 63% no ano. Rapaz. Tava perdendo em torno de 40%. Teve esse resultado ruim, o mercado já precificou para baixo e agora perde 63% no ano. A gente vê como está destoando, né? Inclusive o Nasdaq hoje tá sendo puxado por essa empresa. A gente vê que o Nasdaq ele sofreu uma leve queda de ontem para hoje, justamente por conta da Netflix. E o próximo gráfico, aí você compara S&P 500, Isso. Netflix e Ibovespa. Tá aí na tela já. Eu tirei o Nasdaq, né, pra gente comparar com os maiores índices, né? O índice de referência da Bolsa dos Estados Unidos é o S&P 500, S&P 500, e comparei com o Ibov também, que é o índice de referência da Bolsa Brasileira, né? E a gente vê como o Ibov está performando diante desses ativos no exterior, né? Principalmente nos Estados Unidos. O Ibov ele se beneficia dessa alta de commodities entre Ucrânia e Rússia. O Netflix não se beneficia desse conflito, porque restringiu os assinantes da Rússia, a Netflix perdeu assinantes. E o S&P 500 tenta aí reagir, está até reagindo melhor do que quando houve o estouro do conflito, mas ainda perde em relação ao início do ano, Vini, perde 6%, em torno de 6%, e não se beneficia, né, dessa alta de commodities, e por isso cai mais do que o Ibov no ano. Muito bem, Gabriel Bronde aqui com a gente, analisando graficamente Netflix. Bom feriado pra você, Bronde, bons filmes na Netflix ou não. Boa qualquer coisa que você vai fazer, vai viajar. Eu vou ficar em casa, Vini. Então é filme mesmo. É filminho. Valeu, Bronde, se cuida. Tamo junto, Vini, tamo junto, Gui, e até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.